Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nas últimas décadas, a vacinação infantil foi fundamental para a erradicação e controle de diversas doenças no Brasil, como a varíola e a poliomielite, por exemplo. Situação que está sendo ameaçada por causa de um desafio preocupante: a queda nas taxas de imunização de crianças. Só em 2024, mais de 256 mil crianças de até 12 anos foram hospitalizadas por doenças como vacina disponível, como gripe, cachumba e Covid. Um aumento de 44% em relação ao ano passado, segundo dados do Sistema Único de Saúde. Por que isso está acontecendo? Quais são os impactos desse cenário para a saúde infantil? E o que isso significa para as próximas gerações? O 15 Minutos de hoje tira essas dúvidas e outras também com o Dr. Emerson Luiz, médico infectologista. Dr. Emerson, seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui participando novamente. A gente que agradece a sua participação. E quem está comigo nesse episódio é o Paulo Henrique Santos, repórter da Record em Goiás. Paulo Henrique, seja bem-vindo também. Só esse ano, o maior hospital da criança e do adolescente de Goiás atendeu mais de 2.600 jovens com doenças que podem ser prevenidas com vacina, não é isso? E foi a partir disso que surgiram medidas para aumentar o índice vacinal? É isso mesmo. Olá, Leandro. Olá, Dr. Emerson. Os profissionais daqui relatam que notaram uma redução da adesão às vacinas no período pós-pandemia. E na tentativa de aumentar a imunização, o Hospital da Criança e do Adolescente de Goiás, o ECAD, adotou uma nova estratégia. Toda vez que um paciente é internado, uma enfermeira confere se a carteira de vacinação está atualizada. Se estiver desatualizada, é atualizada ali naquele momento, né? Foi preciso, inclusive, inaugurar uma sala de vacina no hospital por conta dessa questão, né? Muitas crianças, muitos adolescentes com vacinas em atraso. Agora, doutor Emerson, quais são os fatores, né? Quais fatores explicam a baixa participação no Programa Nacional de Imunização e como essa situação pode ser revertida? Nós vivemos um período de... tem um contraste muito interessante. Estão melhorando os índices de vacinação quando nós olhamos, por exemplo, o ano passado, a cobertura vacinal tem aumentado, ao mesmo tempo, algumas doenças que são imunopreveníveis estão aparecendo mais, como a coqueluche, por exemplo, que é uma doença que já aumentou em mais de 1000%, já ocasionou 13 mortes já em 2024, e nós sabemos que ela pode ser prevenida com vacina. E algumas pessoas ainda têm alguma resistência em relação a levar seus filhos, seus entes queridos, seus menores, que são responsáveis para vacinar, ou são levadas por ainda notícias que não são verdadeiras, ou não têm acesso. Temos que pensar que o Brasil é um país que é muito grande, tem realidades que são muito distintas, tanto sociais, econômicas, culturais. Doutor Emerson, o senhor falou aí da coqueluche. Os dados também são preocupantes em São Paulo. Só esse ano de 2024, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os casos de coqueluche aumentaram 3.500% na cidade. Queria saber o seguinte: quais são os riscos dessa doença e por que ela voltou a afetar tantas crianças? Nós temos o grande problema de não ter alcançado aquela cobertura vacinal ideal, que é de 95%. Se nós olharmos os dados de vacinação, nós percebemos que está sempre abaixo do necessário para dar uma cobertura. É uma doença que é transmitida pelo ar, uma transmissão que pode ocorrer no espirro, na tosse, na proximidade de uma pessoa que está com a bactéria, no caso específico da coqueluche. E se não tiver uma cobertura vacinal da população, cada caso vai ocorrer de uma forma de transmissão de uma pessoa para outra, de uma criança que não esteja protegida. As grávidas também é um público de risco que deve estar vacinada, e a cobertura mal passa de 50% nas grávidas. Agora, doutor, por falar em cobertura vacinal, durante a pandemia, a disseminação de informações falsas relacionadas à vacinação aumentou. Quais são as estratégias adotadas para combater a desinformação e restaurar a confiança na vacinação infantil, hein? Certamente, a educação em saúde ela tem que prevalecer, campanhas voltadas para aquela doença de acordo com a realidade epidemiológica. Então, a linguagem do jovem deve ser a linguagem de determinadas comunidades, elas devem ser adaptadas.
Sabemos, por exemplo, que a vacina da Covid, que hoje ela está estabelecida para crianças, existe uma resistência muito grande ainda em relação a ela. Mas sabemos que virou uma doença, que é uma doença sazonal, uma doença do ambiente, e a cobertura vacinal vai evitar casos graves, vai evitar aquelas complicações que podem ocorrer no pós-Covid. Então, todas essas doenças que necessitam de uma cobertura vacinal que seja adequada, de preferência acima de 95%, elas correm um risco de reaparecerem, porque nós temos ainda vírus, bactérias circulando. Dr. Emerson, o Brasil tem um calendário de vacinação infantil considerado modelo para o mundo inteiro. Só que muitas vacinas estão abaixo da meta de cobertura que, como o senhor mesmo disse, é de 95%. Agora, quais que são os impactos dessa baixa adesão a algumas vacinas aqui no país? Certamente, quando nós não conseguimos vacinar a população, ou porque a população não procura, ou não tem acesso, ou mesmo a logística de distribuição ela pode não estar funcionando, porque uma coisa é adquirir a vacina, outra coisa é fazer com que ela chegue lá naquele município, muitas vezes isolado, onde dá para chegar só de barco ou só por via aérea, e o impacto é muito grande. Doenças que podem deixar sequelas, que podem levar ao óbito, elas vão ressurgir. Isso pode levar a um impacto social, econômico, levar a perdas familiares, que são, às vezes, a vida não tem preço, as pessoas são insubstituíveis, nós sabemos disso. Então, a vacinação, ela impede a disseminação da doença, é um ato de amor com aquela criança, mas também é um ato de saúde coletiva. Eu vou estar protegendo a sociedade. Poliomielite é um exemplo disso, né, doutor? A vacinação infantil foi uma das responsáveis pela erradicação da poliomielite no Brasil, protegendo não só as crianças, mas a comunidade inteira. Como é que a gente pode conscientizar os pais sobre o impacto coletivo da imunização na saúde pública, coisa que tem diminuído? Existe um processo que até é interessante, que a própria vacina, por funcionar e diminuir os casos, principalmente casos que podem ter um desfecho mais trágico, um desfecho em que a criança fica sequelada, como a própria poliomielite, por exemplo, a gente acaba esquecendo daquela doença. Então, a própria eficácia da vacina deixa a população mais despreocupada, fazendo com que aumente o risco. O vírus da poliomielite, por exemplo, ele está circulando ainda pelo mundo. Quando nós temos uma baixa vacinal, pode acontecer de uma criança ser infectada. Aconteceu isso em 2018 com sarampo, quando começaram a entrar, principalmente pela Venezuela, foram entrando algumas pessoas que tinham o vírus e encontraram uma população com uma cobertura vacinal que não era ideal e começaram a ocorrer os casos de sarampo no Brasil. Hoje, nós reconquistamos o nosso status aí de país livre do vírus do sarampo, mas levou-se um bom tempo para se chegar a esse status. Doutor, levando em consideração que a maioria das vacinas é aplicada em jovens com idade escolar, qual o papel das escolas nesse cenário? Eu cito, por exemplo, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia aconteceu uma situação muito curiosa. A prefeitura passou a exigir o certificado de vacinação na hora de fazer a matrícula ou renovar a matrícula de estudantes da rede pública. Muitos pais não sabiam disso e agora, no fim de ano, quando foram renovar a matrícula para o ano que vem, ficaram sabendo que precisavam apresentar a carteira de vacinação e muitos estavam ali com vacinas em atraso. E aí foi aquela correria, muitos pais, muitas crianças e adolescentes procurando os postos de saúde, que gerou fila, alguma superlotação. Então, como que a escola pode ajudar na promoção do Programa Nacional de Imunização? Exatamente, a escola tem um papel essencial. Não só é uma exigência de vacinação, ela não é o suficiente, porque acaba que algumas pessoas vão procurar ou uma escola que não esteja exigindo, mas a educação, sim, ela tem um ponto essencial nesse processo, educar os pais responsáveis de qual a importância de fazer a prevenção daquela doença. Nós sabemos que existe sim um déficit de vacina em alguns municípios, uma dificuldade de se distribuir, e muitas vezes os pais chegam e não encontram aquela vacina, então tem uma dificuldade de fazer com que eles voltem, porque tem que trabalhar. É uma série de uma realidade, às vezes, que ela é até cruel em relação a
o fato de ter que vacinar as crianças, mas é sim um processo educativo onde tem que ser conquistada reconquistada, né, a confiança dos nossos pais responsáveis, que a vacina é a garantia, sim, de uma criança saudável, é a garantia que a criança vai conquistar o mundo sem problema algum. Doutor Emerson, com essa baixa adesão nas campanhas de vacinação, tem alguma doença que já foi erradicada que está correndo risco de reaparecer? Quais são elas? Poliomielite é a doença que mais tem um risco se continuar com uma baixa cobertura vacinal. O vírus ele pode ser reintroduzido aqui no Brasil e nós poderemos ter casos de transmissão dentro do país, de uma pessoa para outra, não um caso importado. O sarampo, por exemplo, nós conseguimos reconquistar nosso status de país livre do vírus do sarampo. Tivemos 2 casos esse ano, mas foram importados. Não houve uma transmissão aqui dentro. Isso nós conseguimos justamente conscientizando a população da importância de manter a vacinação do sarampo. Uma doença grave, causou uma série de óbitos, de crianças que tiveram que ficar hospitalizadas. A própria Covid-19, uma doença que ela naturalmente não vai voltar àquele cenário de pandemia, mas é uma doença sazonal que pode causar quadros graves e também levar a óbito, caso as crianças não estejam vacinadas. Mas, por exemplo, o aumento no número de internações por doenças que possuem vacina com eficácia comprovada pode ajudar a convencer os pais que estão indecisos sobre a vacinação dos filhos? Pode ajudar, mas infelizmente é o método, digamos assim, mais caro e que traz mais prejuízo para a sociedade, porque uma internação dessa, além de todo prejuízo social para a saúde, para as famílias, também é um prejuízo econômico. São pessoas que não vão trabalhar, são gastos com saúde que não estavam previstos. Então, a melhor forma realmente é continuar com a educação. Talvez a exigência de vacinas em escolas ajude bastante nessa questão de estar prevenindo essas doenças. Doutor, estamos aí se aproximando das férias de verão, as viagens de fim de ano, as festas de fim de ano, e é um período propício para o aumento de doenças infecciosas. Agora, o senhor acha que devem existir campanhas de vacinação específicas para conter algumas doenças nessa época do ano? Naturalmente, sabemos que, por exemplo, a dengue ela aumenta exponencialmente em época de chuva e é um problema que já afeta o Brasil todo. Há algumas décadas atrás não tinha vírus da dengue circulando nos estados do sul. Hoje o Brasil todo vive essa realidade. Então nós estamos nos aproximando do verão, época de chuva, é hora de agora começar a olhar para essa casuística antes que ela aumente, antes que os casos aumentem. Então as campanhas têm que começar a circularem agora. Agora, doutor Emerson, no pós-pandemia, houve um aumento aí na disseminação de fake news, né, relacionadas às vacinas, às mentiras. Como é que, na sua opinião, as campanhas de vacinação devem abordar esse tema para desmistificar de forma clara e acessível essas desinformações? Certamente a comunidade científica ela deve estar bem próxima da própria sociedade, uma linguagem mais clara, uma linguagem que seja de alcance de todos. Tem que ter recurso específico para esse tipo de campanha, para que alcance todas as camadas sociais. Certamente que as fake news tiveram e continuam trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade, e nós temos que mostrar isso, que a vacinação ela é um ato de amor com a criança, é um ato de proteção da criança, mas também é um ato de estar protegendo a sociedade em relação a essas doenças que são imunopreveníveis. Chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Quero agradecer a participação e os esclarecimentos de Emerson Luz, médico infectologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. É uma satisfação estar participando sempre, e temos que destacar que o Brasil tem um programa nacional de imunização que é modelo para o mundo, que é copiado pelo mundo. As vacinas chegam em todos os municípios, são mais de 5 mil municípios. Temos nossas dificuldades econômicas, logísticas, e a população ela tem que realmente estar participando ativamente desse processo de vacinação e prevenção de doenças. Quero agradecer também a companhia do repórter da Record de Goiás, Paulo Henrique Santos. Paulo, valeu, hein? Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. É sempre uma honra participar do podcast.
ainda mais tratando de um assunto tão importante que pode até salvar vidas. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!